Verbo divino, palavra de vida, Verbo divino, nosso coração, Verbo divino, evangelho vivo, Verbo divino, nossa comunhão. Aleluia, palavra de amor, aleluia, som de tua voz, aleluia, fonte da missão, que a igreja vive na celebração. Aleluia, palavra de amor, aleluia, som de tua voz, aleluia, fonte da missão, que a igreja vive na celebração. Aleluia, palavra de amor, Aleluia, som de tua voz, aleluia, fonte da missão, que a igreja vive na celebração. Aleluia, palavra de amor, aleluia, som de tua voz, aleluia, fonte da missão, que a igreja vive na celebração. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era o dia de preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que também vós acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum de seus ossos. E ainda outra Escritura que diz: olharão para aquele que transpassaram. É palavra da salvação, é palavra da salvação, é palavra da salvação, é palavra da salvação. Damos glória a vós, Senhor. 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 Pelo Santo Evangelho anunciado, nos sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Pois bem, minha gente, nesta solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a gente recebe da liturgia, da Palavra de Deus, uma fonte inesgotável de sabedoria, de caminho aberto para a nossa salvação. Primeira leitura que nós escutamos da profecia de Oséias
fala exatamente daquilo que é mais próprio de Deus. No primeiro versículo, quando Israel era criança, eu já o amava. Israel é o povo de Deus. Quando o povo de Deus estava se formando, quando ainda estava acontecendo, estava começando a se organizar a comunidade, Deus já o amava. Deus já amava a comunidade. Deus já amava o seu povo, desde o começo. E as atitudes de Deus com relação ao seu povo, marcadas aqui nesse texto, demonstram para nós quem é o nosso Deus. Desde o Egito, Ele nos chama de filho. Ele ensina a dar os primeiros passos, toma-nos no braço. O coração de Deus se comove no íntimo e arde de compaixão por nós. Essa profecia que nós ouvimos de Oséias, ela é plenamente cumprida, plenamente realizada em Jesus. Deus já dava vários sinais de amor pelo seu povo, como nós vimos aqui na constatação desse profeta. Mas quando a gente vê a vida de Cristo e nós vemos cada episódio de sua vida, ou seja, cada mistério, como a gente contempla quando reza o terço, cada mistério da vida de Jesus é todo repleto da graça de Deus, que em nós é amor. Se transforma em amor por nós. O Salmo canta este grande louvor de Deus. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Quando a gente fala de beber do manancial, a gente sabe que no manancial a gente encontra água. E quando a gente percebe lá no Evangelho, quando furam o coração de Jesus com a lança, desce sangue e água. Vejam que paralelo bonito, né? O manancial da nossa salvação brota do coração de Jesus. O Salmo continua numa grande festa, louvai, cantando ao nosso Deus, porque Ele fez prodígios e portentos. Deus realizou coisas grandes, enormes aos nossos olhos. Vamos guardando essas imagens incríveis, tá bom? Na cabeça. E aí a gente escutando na carta de São Paulo aos Efésios, Paulo nos tratando como irmãos, dá uma bonita catequese para nós, para dizer que tudo isso que ele nos fala, todo o ensinamento que nos dá a respeito de Jesus, é para que a gente seja acumulado até receber toda a plenitude de Deus. Acumulado da graça, do amor de Cristo. Como ele diz no versículo 19, o amor do Senhor, o amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento. Nossas mães, nas pessoas que nos criaram, nossos pais, nem sempre completaram os estudos, mas o amor que nos ensinam é de uma sabedoria enorme, que ultrapassa muitas vezes o nosso conhecimento e a nossa forma de entender a vida. O amor das nossas mães, o amor de quem cuida da gente, às vezes é um amor que a gente não consegue entender nem traduzir em palavras, mas que por vezes ultrapassa muito o nosso conhecimento e nos ensina a enxergar a vida de outra forma. Ensinar com amor é exatamente a prática de Deus em Jesus para a gente. Quando a gente olha o Evangelho, que foi proclamado hoje, a gente percebe isso. O Cristo, que é o nosso Senhor, perfurado por uma lança, e isso, para que a gente acredite, foi narrado dessa forma, do seu coração sai sangue e água. Quando a gente se lembra do Salmo que diz, o Senhor fez prodígios e portentos. Quando a gente escuta São Paulo falando que em Cristo nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximar de Deus com confiança, a gente olha para Jesus e pensa, esse Cristo crucificado, qual a glória, qual o grande poder que a gente vê num homem furado no coração e terrivelmente torturado? Não faz sentido, logicamente. Que triunfo é esse? Recebendo um castigo de criminoso,
Onde é que tem triunfo nisso? Aonde tem milagre, prodígio, portento? Que glória é essa? Foi exatamente esse questionamento que das primeiras comunidades se faziam a respeito de Jesus. Que vitória é essa que esse homem nos alcança, se ele foi morto? Pois é exatamente a violência contra Jesus e como ele responde a essa violência que mostra para a gente quem é o nosso Deus. É a pedagogia do amor. Jesus nos ensina com amor. Em todos os seus dias, em todos os momentos de sua vida, Cristo, cheio de amor, ensinou por parábolas, ensinou por testemunho, e em todos os momentos, a grande lei que o Senhor nos ensina, que é o principal e o que resume todos os mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? Vamos repetir esse mandamento que é tão bonito? Amar a Deus, as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Este mandamento que está em nossa boca, está em nossa memória, mas que Cristo nos ensina a colocá-lo no coração, a colocá-lo nas mãos, a colocá-lo em nossas atitudes. Jesus dá o grande testemunho de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si, porque ele não foi cruel com os cruéis. É esse entendimento de Deus que ultrapassa o nosso. É um amor tão grande que ultrapassa o nosso entendimento. Alguém que amou até o fim. E ele foi tão doado, que quando furaram ele ainda doou de novo, ainda saiu água. Era de tarde, estava sol. Uma brincadeira, mas que de fato a gente vai percebendo como Deus cuida de nós. E esse é o coração de Jesus. Um coração que desde o princípio nos ama, um coração que nos ensina e nos faz louvar. Louvar porque vemos quem é o nosso Deus. Não é um Deus agressivo, não é um Deus excludente, não é um Deus cruel. Isso não é Deus. O nosso Deus, que é o Deus verdadeiro, e graças a Deus o reconhecemos assim, é amor. E nos ensina sobre amor. E pede de nós atitudes de amor, que não são atitudes condizentes com o erro, mas que são atitudes proféticas, cheias de Deus, conseguem transformar a realidade com coragem por amor. Voltando ao exemplo de casa, já que a primeira leitura fala de um pai que ama seus filhos, muitas vezes a nossa família, nossos pais, às vezes perdem a cabeça com a gente, se a gente é muito danado. Mas não falta deles, para a nossa parte, na maioria das vezes, amor. Às vezes é do jeito que eles sabem fazer, mas é amor. E isso a gente depois vai lembrando, né? Vai dizendo, de fato me amou, de fato cuidou de mim, do jeito torto dela, mas fez isso. E se a gente não se entende dessa forma, como a regra principal da nossa vida, sendo o amor, estamos na igreja errada. Se não amamos aqui dentro, estamos no lugar errado. Porque aqui se fala de amor, e se acredita e se vive o amor. Porque vemos o nosso principal testemunho. Assim como, já falamos bastante desse amado coração, assim como Santo Antônio, que viveu este amor e por amor estudou um monte e falou muito bem. Era um homem muito inteligente, que podia simplesmente guardar o seu conhecimento. Mas não, viveu como um pobre, inclusive escolheu a congregação que foi a profetisa da pobreza na nossa igreja, que são os franciscanos. A gente fala muito de Lutero como reformador, mas São Francisco foi um dos principais reformadores da igreja. Tanto, minha gente, que eu não sei se vocês sabem, tem lugar no mundo que o povo não sabe de Jesus, mas conhece a história de São Francisco. Então, que homem transformador, né? Pegando o exemplo deles, de Jesus, de São Francisco, Santo Antônio, como um bom franciscano, entregou tudo o que tinha,
Sua grande inteligência dedicou aos estudos da palavra e foi um bom pregador. Ensinou não só com inteligência, mas por amor. E assim, ele mostrou para a sua comunidade, para o mundo inteiro, o bonito testemunho de fé de alguém que ama. Na nossa igreja, minha gente, acreditar quer dizer amar até o fim, amar até fugir da lógica. Isso é ter fé. Olhando o exemplo desse homem que tentou ser missionário, que queria fazer tudo por Jesus, mas que aonde Deus o colocou e até onde Ele permitiu, foi, doou. Viveu como um bom cristão, dando esse bonito testemunho, porque amou. Estava ali juntinho de Jesus, a imagem diz isso. Juntinho do Senhor, com pureza, com desejo, e amando Santo Antônio, deu esse bonito testemunho. Inclusive o seu nome significa aquele que não tem preço, inestimável. De fato, o testemunho desse homem é assim, porque como o coração de Jesus ardia de amor pelo seu povo. Isso seja um testemunho para a gente, que vive aqui na comunidade, que trabalha, e aí eu digo dos jovens que estão aqui servindo no altar, que servem aqui na Pascom, até os adultos que também estão ali recebendo vocês, que cantam, jovens também que cantam, que estão aqui na comunidade servindo no apostolado, que é um trabalho bonito, ao qual agradeço aqui em nome de todos os padres que conheço, porque sei que rezam por nós e de fato sustentam a nossa igreja, com oração, com testemunho. Para todos nós, o exemplo de vida deixado por Santo Antônio deve ser levado a sério e deve estar em nossas atitudes. Aquela frase que dizemos sempre que a gente pergunta qual é o primeiro mandamento, e a gente já disse aqui de cor, já estava na nossa boca, que de fato ela esteja nas nossas ações. Como Jesus, não deixemos de entregar a vida. Como Santo Antônio, não deixemos de lado os nossos dons, mas coloquemos em prática, a fim de que o mundo seja transformado verdadeiramente pelo amor de Deus. Isso é evangelizar, isso é dar testemunho de santidade. Amar a Deus e ao próximo, que não é somente aquele que eu me lembro, mas é principalmente aquele que ninguém se lembra. É principalmente aquela pessoa que ninguém quer estar junto. Olhemos esses exemplos, nos inspiremos em sermos mais de Deus e nos aproximarmos mais dele pelo cuidado com os nossos irmãos e irmãs. O tempo que vivemos exige muito isso de nós. Eu converso com muitos jovens, porque como salesiano trabalho com muitas juventudes, e as críticas que eu mais escuto dos jovens à nossa igreja é que parece que quando a gente quer, a gente esconde esse mandamento de lado, de amar a Deus e amar ao próximo, e o que mais a gente faz é excluir com o nosso julgamento. Então, demos esse testemunho de amor. O mundo tem precisado, e Santo Antônio inspire a gente, transforme também esta comunidade cada vez mais num desejo de amar e de cuidar e de servir. A nossa igreja é uma mãe que serve. Sejamos assim também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.